Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu vou falar um pouco sobre a própria UNA. É porque tem acontecido muita coisa no país, sabe? E aí eu quero deixar esses vídeos de terça-feira justamente sobre a UNA, para ajudar vocês no processo de iniciação, que é o processo de justificação, regeneração e iluminação. Primeiramente, eu gostaria de falar o primeiro manifesto. É sempre bom, assim, frisar justamente o primeiro manifesto. Tudo é luz e um só em essência. A essência, o Espírito Santo, o próprio Pai. Essa eterna e imutável essência emana vibrações, criando infinitas formas que se manifestam no plano físico, ou seja, o Logos divino e imutável. Esse universo triplanar formado pelo plano da emanação, a própria essência, o Espírito, o plano da criação, a formação, o plano da criação e formação são um plano só, que é a própria energia, o plano energia. E o plano da manifestação da matéria, o físico, é o próprio Pai, Deus, Elohim, um. Um infindável movimento único de total união, harmonia vibracional do universo triplanar, Deus, Elohim, é a una, a evolução, é ser um só em Cristo Jesus. Depois desse primeiro manifesto, eu fiz vários manifestos, justamente para o meu estudo iniciático. E aí, esses manifestos foram lançados nos últimos anos. Esse daqui é um manifesto, enquanto eu estava lendo muito Newton e lendo as explicações das leis de movimento, e aí eu fiz um para Una. Ele é cheio de simbologia igual, sabe? Justamente quando concebemos a unidade, concebemos logo em seguida a igualdade. A igualdade, por exemplo, eu vou falar várias formas aqui de igualdade. Então o manifesto é cheio de iguais. Eu posso lê-lo sem falar os iguais e sair falando igual direto. Mas eu acho que fica meio cansativo ficar falando igual, igual, igual toda hora. Então falarei o manifesto reto. Mas quem quiser ver o manifesto, que é muito interessante, o estudo dos iguais, eu vou deixar o link logo embaixo no vídeo. Pelo amor, a razão, a lei, ou seja, pelo amor igual, a razão igual a lei. A razão é o próprio emanar, criar forma e materializar o próprio Pai, a essência, que é sempre através das vibrações, o próprio Logos, o Filho. Pelo amor, o amor é a própria razão, o arcano 3, que é o trabalho divino, emanar, criar forma e materializar a essência, que é justamente o movimento. Ou seja, o arcano 3 é o arcano 2, ou é o arcano 12, que é também o arcano 21. Mas o entendimento dos mistérios, dos arcanos, no caso, a Igreja Ortodoxa chama de mistérios. Mas os arcanos, o entendimento dos arcanos parte justamente do arcano 1, que é a unidade, o 1 que todos somos. O 1, em diálogo consigo mesmo, gera sabedoria, conhecimento, o arcano 2. O conhecimento, o exercer o conhecimento, a sabedoria, é justamente o trabalho divino, a razão, o arcano 3. Entende? E todos os arcanos é o próprio 1. Todo arcano está contido no arcano 1, porque o 1 é o arcano Una, né? Esse símbolo é justamente o grande arcano Una. Falarei mais sobre ele logo depois. Pelo amor, a razão, a lei, a Una, a essência, que é igual à luz, a emanação, pela criação. A criação se fez conhecer harmonicamente pela forma, e a forma manifestou-se na matéria. O Logos divino e imutável é igual à lógica suprema, que rege a todos os pensamentos, que é a palavra de Deus. Elohim, o um, é carne. Entende? A lei em movimento, una. Ou seja, a lei em movimento, igual una. Todo um, que é igual ao corpo, que é igual ao universo triplanar,
É porque todo corpo é o próprio um, que é o corpo único de todas as coisas. Permanece em movimento una, infindável, constante e evolutivo, regido pela força una, que é igual à luz, que é igual à essência, o próprio Pai, que é o movimento una, que é a própria evolução, que todo um é. A unatropia. Unatropia, tropos, o caminho. Unatropia é o caminho una, único da luz, caminho único da essência, a própria luz, o que é igual ao Logos divino imutável, a palavra de Deus, Elohim, que é igual à natureza. Em aperfeiçoamento sempre crescente e constante, na direção da única, igual à velha, que é igual à nova, que é igual à ordem, una, a evolução. A una é a lei, que é o propósito de toda ação. O movimento una, que é a evolução, é imutável em essência, a própria luz, a consciência una, que é a força una. A consciência de todas as coisas é a própria força de todas as coisas, que é uma só, uma. Matriz, ou seja, a força una, matriz, é igual ao próprio um, que tudo é. Logo, una é o propósito de toda ação, sabe? Mesmo pelo caminho do ímpio, o ímpio vive a queda através da lei. Essa é a palavra de Deus, ou seja, a essência para todo ímpio. Para todo una, a vitória é una, infinita e eterna. O caminho é sempre o mesmo, um só. Entende? O próprio Logos. Unação. É o processo de realização do movimento una. É igual ao pleno potencial inato do ser, o eu, a alma. Tendo uma base lógica e instintiva numa dinâmica cíclica, que é a própria una. Numa dinâmica cíclica, unatrópica, ao real centro psíquico, o eu superior, a consciência una, Deus, Elohim, o eu sou, Toda ação, una é. Toda ação é uma só ação. Logo, toda ação, una é. Porque o movimento é um só. Logo, toda ação, uma só é. Unalogia. Obtenção e desenvolvimento de consciência, que é igual à compreensão clara e de uma interpretação correta do ser a una. Porque toda a lógica suprema, toda a lógica que rege a todos os pensamentos, o Logos divino imutável, é uma só, entende? Então, logo, unalogia é uma lógica só, entende? E a obtenção desse desenvolvimento de consciência, de compreender o próprio movimento único todos os dias, a una, que é igual à compreensão clara e de uma interpretação correta do ser a una. Que é o primeiro passo de ser una, é justamente entender que todos somos um. E a unapraxe. A unapraxe é o conjunto de métodos experienciais de vivências que é a conscientização direta da una pelo ser humano. Ou seja, todos vivem uma praxe só, que é a própria unapraxe. Todo o espaço é igual a que é igual ao corpo. Todo espaço é igual a que é igual ao corpo. E todo corpo é igual a que é igual ao espaço. Todo corpo é o próprio espaço, que é igual a E todo espaço é o próprio corpo, que é igual a Entende? Então é esse o manifesto do estudo do movimento. Falarei mais sobre ele logo em seguida. E na quinta-feira volto justamente falar de política, que é o que a gente mais fala aqui no canal. E até mais.